E aí, meu pessoal? Acharam que eu não ia aparecer, né, meu? Correria, hein? Hoje foi correria. Tá todo mundo aí? Vamos entrando. Eu vou me organizando aqui, porque o pau tá quebrando. Enquanto vai enchendo de gente, eu vou arrumando aqui a situação. Paulo, ouvi sua ligação, meu querido. É que eu tava entrando no hotel. Loucura, né, gente? Quem não para em casa é loucura. E aí, muito bem. Bom, enquanto a sala vai enchendo aí, pessoal, eu vou organizar algumas questões aqui. 2 minutos. Estava só de olho. Cheguei, claro. Isso aí, eu não vou abandonar vocês. Eu atraso, mas não falho. Pera aí. Correria de sempre, pessoal. Correria sempre. Cansado eu não tô, eu já me adaptei a tudo isso. Na verdade, eu já me adaptei. E faz parte, sim, super sossegado. O que acontece? Seguinte, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês. Essa semana foi uma semana bastante especial para mim, foi a semana do meu aniversário. Muito obrigado a todos aí pelas felicitações, né, por se dedicarem aí um período de tempo do vosso dia para dedicar aí ao meu aniversário. Foi muito importante para mim receber as mensagens de carinho de vocês e tudo mais. Acho que eu tô ficando muito claro, né, pessoal? Tá estourando a luz aqui no negócio. Deixa eu ver se eu apago uma. Pera aí. Não, apagou tudo no final das contas. Não tem jeito. Não tem jeito, a luz é muito forte. Mesmo. Mas que luz forte, né? Já que é ao vivo, fazer o quê? Não tem muito que se adaptar. Estou iluminado, um ser iluminado. Brincadeira. Pessoal, mas é assim, ó. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por tudo, por recordarem. Muito obrigado por tudo mesmo, tá bom? Fizeram do meu dia um dia mais legal. Pessoal, se eu apagar, não sei se vai ficar tão legal, tá certo? Porque eu acho que eu acabo sumindo no meio da história. Vamos ver. Eu acho que não fica legal, vou tentar. O que vocês pediram? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não, como uma bola. Não ficou legal. Não ficou legal. Bom, se ficar melhor vocês falam. Cris, assim, ó, se ficar melhor vocês falam. Vamos lá, pessoal. Hoje chegamos aí na nossa 10ª edição, né, desse projeto, que foi um projeto que eu já queria fazer fazia um bom tempo. E na grande realidade o que acontece... também se eu ficar mais longe fica melhor. E na grande realidade o que acontece é que hoje é um dia que nós vamos fazer algo um pouco mais atípico, certo? E essa condição de ser um pouco mais atípico nada mais é do que promover aí uma questão de, adivinha? Mitos e verdades. Então minha bateria tá fraca. Deixa eu organizar essa situação. E aí na grande realidade, o que eu quero pedir para vocês é o seguinte. O que eu quero pedir para vocês vocês viram a organização, né? Quem viaja tem que ter o porta-carregador com carregador portátil. Senão não funciona. Não funciona. Então, é o seguinte, vocês vão fazer um favor para mim. Vocês vão na lacuna, certo? Aqui que tem um ponto de interrogação, tá? E vão jogar as vossas perguntas para que nós possamos começar a nossa dinâmica. Então vai ser uma live hoje que eu vou responder aquilo que vocês estão querendo saber sobre questões de alguns mitos, né? E algumas questões que é verdade, certo ou não? Ai, caiu o celular.
Coisas que acontecem, nada de estresse. Sem estresse não gera eflúvio. Então, vamos lá, pessoal. Mandem aí. Eu já vi que mandaram uma pergunta. Eu vou responder esta pergunta, tá? Vamos lá. Começando. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu quero que vocês façam uma boa interação. Certo? Vai rindo, professora Jordana. É isso mesmo. Shampoo sem sal. Esse eu vou mandar. Doutora Giovana, querida, lá vai. Shampoo sem sal, pessoal. Mito ou verdade? Baita mito, tá certo? Shampoo sem sal não existe, tá bom? O sal nada mais é do que um agente para promover a viscosidade da base, tá certo? E, na grande realidade, o que acontece com o tal do sal, nada mais... Você tá rindo, né, Giovana? Tô te vendo, tá? Nada mais, nada menos que é do que um apelo, que fizeram uma condição, né, de comercial, de marketing, para falar das escovas ácidas. E que os shampoos sem sal promove aí um efeito duradouro dos alisamentos. Que na verdade eles falam que não é alisamento, mas que é alisamento, né? Então, mito, tá certo? Uma baita mentira, tá bom? Isso é só uma tacada, literalmente uma tacada comercial para essa questão aí de toda a invenção de escovas ácidas, entre outras coisas, tá bom? Pura mentira. Vamos no próximo. E aí a internet... Tá, pessoal, tá legal o áudio? Tá travando aí? Não, espero que não, né? Pessoal, peraí que tá demorando para subir as mensagens aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Aí. Uso do soro fisiológico realmente funciona? Karine, já que, né, mitos e verdades sempre tem essas questões. Funciona para pessoa desidratada, né, para fazer aí uma pessoa que está passando por alguma questão e precisa colocar um soro na veia, numa sessão de microagulhamento, muitas das vezes para fazer ali, para tirar o excesso, que às vezes tiver um pouco mais de orvalho sangrante, funciona. Que mais? Às vezes, para limpar o olho quando caiu alguma coisa no olho, mas para cabelo, soro fisiológico, pro fio, nada de questão, tá certo? Não é alguma coisa que vai mudar em nada, tá? Principalmente que a história de diluir a argila em soro fisiológico, pessoal, assim, é invenção, tá certo? É invenção, não vai mudar em nada, tá certo? Não vai mudar em nada. E olha quem entrou na live, minha querida amiga das gravações de hoje, Fábia, um grande abraço, tá certo? Grande abraço a toda a equipe, inclusive, tá bom? Foi um prazer enorme trabalhar com vocês hoje. E que dinâmica, pessoal. Estamos fazendo um negócio extraordinário. Tio Edu responde. Hoje literalmente o tio Edu responde, né? Vamos lá, próxima pergunta. Lembrem-se, pessoal, eu preciso que vocês mandem para mim lá no ponto de interrogação, tá? Por favor, eu não vou conseguir ler aqui as conversinhas que estão indo, eu vou selecionar as perguntas e jogar na tela, tá bom? Essa é boa, vocês vão ver essa. Karine, essa assim, ó, só esperar subir, porque não tá subindo. Óleo de coco. Meu Deus, óleo de coco culinário para fibra. Só vai deixar fedendo óleo, tá certo, Karine? É só isso que vai acontecer, tá bom? É uma condição extremamente graxa. O óleo de coco culinário, ele é muito bom, né? Para fazer
as comidinhas, né? Para desenvolver, fazer uma tapioca, que fica bem com o gostinho da tapioca lá do Nordeste, lá do pessoal de João Pessoa, Recife, Fortaleza. Às vezes que eu vou para lá, eu como tapioca, que é uma maravilha. E lá eles fazem bastante com óleo de coco. Bom, pelo menos nos lugares onde eu fiquei, as pessoas faziam com óleo de coco. Fica, ó, legal demais, tá bom? Mas para fibra, não, tá bom? Mito! Próximo. Tô gostando, hein? Eu acho que eu vou fazer só desse jeito daqui pra frente. Essa luz tá me deixando como se eu tivesse, sabe, uma coisa em outro plano assim, pessoal? Uma coisa. Ah lá, óleo de coco ganhou, hein? Teve umas 4 pessoas que perguntaram e não tá respondido. Vamos uma próxima. Tem alguns terapeutas que indicam, espero que não sejam meus alunos, tá? Se for meu aluno e eu souber que está indicando isso, nós vamos conversar, uma oportunidade. Muito menos aluno da ABT, não pode ser aluno de ninguém da ABT, não pode. A gente não ensina isso, tá bom? A gente não ensina isso, mas vamos lá. Tenho calvície e ainda nasce cabelo. Teria alguma forma de fazer para que o cabelo não nascesse mais... Que não nascesse mais fio de cabelo? Vamos lá, vamos entender sua pergunta. Tenho calvície e ainda nasce cabelo. Legal, isso é isso pode acontecer, tá certo? Teria alguma forma de fazer para que o cabelo não nascesse... Que não nascesse mais... fio de cabelo? Olha, eu não consegui, Johnny, entender a tua pergunta. Será que você está querendo perguntar para mim se não teria uma condição de não nascer mais fino o cabelo? Será que seria isso? Bom, me refaz essa pergunta aí, mas de qualquer maneira eu vou aproveitar para pontuar. Sim, a calvície, né, a alopecia androgenética, padrão masculino, porque também tem a padrão feminino, ela pode acontecer. E na grande realidade, ela nada mais é do que uma condição progressiva. E os cabelos vão passando por um processo de condição de miniaturização. É possível pausar com os tratamentos que hoje nós temos, laser, LED, alta frequência, óleos, enfim, cosmecêuticos, né, dermocosméticos para alguns que gostam de pontuar dessa maneira, nutracêuticos também que viabilizam alguns extratos, alguns fitoterápicos, enfim, pessoal, podemos sim diminuir o aparecimento desses cabelos que são miniaturizados. Tá bom? É possível, Johnny. Não sei se é isso que você quis me perguntar, refaça a pergunta, que hoje a dinâmica é justamente essa. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Próximo. Vamos ver aqui a pergunta do... Olha a pergunta da minha querida amiga professora Úrsula, que estava me dando um baita fumo enquanto eu estava fazendo o check-in do hotel. Vamos lá. Uso de máscaras ou condicionadores? Boa pergunta. Vamos entender uma condição, pessoal. O próprio nome, pessoal, eu vou repetir para quem está entrando na live agora, que nós estamos já chegando a 70 pessoas online. Eu preciso que vocês mandem as vossas perguntas para uma lacuninha que tem um ponto de interrogação que aparece na tela de todo mundo. Manda para lá, que eu clico nela, ela sobe na tela e ela consegue ter um destaque, eu consigo responder e todo mundo saber o que eu estou respondendo. Tá bom? Seguimos. O uso de máscaras ou condicionadores. Essa é uma questão, Úrsula e todos que estão me assistindo, que ela entra em 2 méritos. Primeira condição, a diferença de um condicionador e a diferença de uma máscara, na grande realidade, nos dias atuais, atenção, nos dias atuais, tem questões que elas estão muito próximas. Tem condicionadores com concentração de máscara, tá certo? E tem máscara que tem concentração de condicionador, tá bom? Então, isso é uma condição que, para os efeitos de equalização de pH, construiu-se, né, na cosmetologia, shampoo, condicionador e máscara,
Tá certo? Há um tempo atrás, inclusive, um pessoal estava até falando uma série de absurdo, que olha, primeiro passa a máscara para depois passar o condicionador para subir o pH e uma firulagem, mas assim, uma firulagem fora de realidade. Eu trabalhei em um projeto pela Pharma Special, que é um projeto que já foi lançado, então não tem que pontuar, não tem muito milímetro mais, onde a máscara, e aí eu gostei bastante de um ativo lá bem legal, que também está dentro de alguns outros ativos que hoje da cosmetologia, que a máscara ela tinha um pH acima do pH do condicionador. Então era shampoo, máscara e condicionador. Fantástico. O pH do condicionador final era um pH um pouquinho mais ácido do que o da máscara, então fazia a equalização de pH. Eles construíram isso justamente para fazer jus ao efeito comercial que algumas indústrias estavam colocando de aplicar primeiro a máscara e depois o condicionador. Só que o deles fazia sentido porque o pH da máscara era mais elevado. Enfim, respondendo à pergunta, máscaras ou condicionadores, Úrsula e a todos, cada um tem o seu benefício, tá certo? Isso tem que ficar uma coisa extremamente vinculada à marca. Tem marcas, por exemplo, que o condicionador, se você deixa 15, 20 ou 30 minutos, ele tem um efeito de máscara, porque ele tem ativo suficiente para isso. Ao mesmo tempo, a marca utiliza às vezes o condicionador em uma base, usa a máscara em uma base de condicionador justamente para viabilizar, porque hoje as pessoas querem ganhar tempo. Que na minha humilde opinião, quando se trata de cabelo, que é uma estrutura que não se regenera, não deveria ser tratado de qualquer maneira. Deveria sim ter permanência. Eu não considero um tempo de residência para tratamento de cabelo com menos de 15 minutos, certo? Até porque o que vem no rótulo de qualquer marca, atenção, qualquer marca, coloca em seu rótulo lá 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Aquilo lá, pessoal, é teste feito em condições médias. Cabelo médio, textura média, porosidade média, elasticidade média, danificação de fibra média, tudo médio. Então, o negócio é o seguinte, o dia a dia que chega aí no teu salão é médio? No meu, não chega. Nos lugares onde eu tenho trabalhado, não chega. Só chega, certo? Coisa bacana. Então assim, chegando coisa bacana, eu tenho que entregar o resultado, porque se eu não entrego o resultado, o cliente ele fica insatisfeito. Então, a questão de máscara e de condicionador, o que muda é a proposta da marca. Mas minha sugestão para vocês é o quê? Independente de condicionador, independente de máscara, deixem no mínimo 15 minutos de pausa, por favor. Tá bom? E é isso. Um não substitui o outro. É proposta cosmetológica que aí cada marca vai defender o seu. Eu sou a favor de aumentar o tempo de residência. Tá bom? E aí, resumindo essa resposta que ela ficou longa, mas é muito importante porque é o convencional e as pessoas confundem muito. Úrsula, foi uma baita de uma pergunta legal. O que muda é que condicionador é um produto de perfil de médio residência ou curta, máscara longa residência. Então entra muito no ritual da beleza. Vou fazer a minha hidratação, vou passar a minha máscara e ficar o dia inteiro, né? Vou passar o condicionador, condiciono rapidinho para estar pronto. Afinal de contas, máscara entra na condição de rituais de beleza. Condicionador, a palavra conde de condicionar, de dar condição. Então, instantaneamente você dá a condição para o teu cabelo ter brilho, maciez e uma série de coisas no dia a dia. Certo, pessoal? É isso. Vamos em frente. Tá bom? Muito legal sua pergunta, Úrsula. Porque assim, isso é a confusão de muitas pessoas, tá? Muitas pessoas mesmo. Valeu mesmo, querida. Bom, próximo. Tá chegando mais pergunta. Agora tá ficando, o pessoal tá acordando aí, tá todo mundo pegando o ritmo do tio Edu. Deixa eu entender. Agora vamos lá. Sim, é sempre presente. Isso! Vandia Personal Hair. A pausa sempre será analisada pelo terapeuta. Perfeito, nós vamos dar essa condição de entendimento. Eu não queria que nascesse mais cabelo em mim. Tem alguma forma de não nascer cabelo mais? Olha, Johnny, foi uma pergunta bem diferente. Bem diferente. Tá, eu vou interpretar. Você está dizendo em relação Bom, sim,
tem como não nascer mais cabelo, tá certo? Por uma série de questões, tá? Pode ser, tem como não nascer mais cabelo você utilizando mecanismos de epilação, né? Cera, formulação com fatores de crescimento que são fibróticos, tá certo? Então tem essa possibilidade, tá bom? Uma das coisas que você pode procurar em alguns cremes epilatórios, por exemplo, é a presença de TGP2, TGF-beta 1, enfim, então tem todas essas questões aí, tá bom? Então você pode justamente utilizar isso como creme epilatório e também como algumas loções que causam fibrose permanente, mas cuidado onde você vai aplicar, tá certo? Região de barba, axila, região genital, enfim, se for esse o caso, tá certo? Mas se aplicar no couro cabeludo pode gerar alguma condição também. Laser, como o pessoal tá pontuando aí, tá bom? Então você pode ter essa condição aí de diminuir aí os cabelos e os pelos, enfim, tá bom? Me refiro à relação à minha cabeça. Quero aderir ao careca. Bom, passa isso que eu te passei no couro cabeludo e aí você vai ter uma alopecia cicatricial, na realidade provocada. Quer ser careca, então justamente faça isso, tá certo, Johnny? Raspa a cabeça e passa uma loção com fator de crescimento fibrótico que é utilizado para depilar axila, barba e virilha e ó, será calvo, porque careca eu raspo minha cabeça sempre. Então ser calvo é diferente de ser careca, tá bom, pessoal? Grande abraço aí nessa questão, bem diferente. Mas vamos lá. Mas tá certo, John, se você quer isso, pleiteia isso e tem caminho para isso. Vamos lá, pessoal. A minha internet tá meio lenta, não sei o que ela tá acontecendo. Ela não tá acompanhando o ritmo aqui da questão. Mas ela vai acompanhar, mais hora menos hora. Ah lá, vamos lá. Nossa senhora, o que será que está acontecendo? Olha lá, uma pergunta boa. Qual o melhor tratamento para oleosidade excessiva no couro cabeludo? Então, isso na verdade tem várias vertentes, tá? O melhor tratamento que eu te diria, primeiro, seria trocar todos os tipos de perfis de shampoo que provavelmente você vai ter disponível em casa, né? Utilizaria um cosmecêutico, ele poderia ter extratos glicólicos vegetais, né? Poderia ter alguns oligoelementos como argila, por exemplo, ou algumas questões... minha net tá ruim? Pessoal, muito ruim? Tá ruim aí? Tá travando? Ou não? Bom, vão me falando aí, espero que melhore, tá certo? Tá a internet do hotel, então espero que esteja bem, tá? Bom, pessoal, então o que acontece? Essa condição de utilizar shampoo para oleosidade, o que eu sempre acho importante é, primeiro, que seja um shampoo de pH mais ou menos entre 4,5 a 5, 5,5, tá certo? Segunda questão, que seja um shampoo cosmecêutico, tá bom? Depois, justamente você poder fazer uma boa associação, tá? Fazer uma boa associação de um condicionador, tá? Esse condicionador é muito importante, atenção, é muito importante quando trata-se oleosidade, você ter um condicionador, certo? Você ter um condicionador para promover a hidratação, tá? A umectação do couro cabeludo. Por quê? Porque a oleosidade é danada de dar efeito rebote quando você só pensa em remover. Então, algumas marcas utilizam-se de shampoos, de condicionadores que têm spray, que são extremamente importantes, tá bom? Que você vai ali, você vai utilizar essas marcas que têm
a esses condicionadores em spray, complexos de aminoácidos, que você vai ter aí uma condição de muitas das vezes dermatologicamente testado, que você vai conseguir hidratar esse teu couro cabeludo, tá certo? E aí, na grande realidade, você pode utilizar para tratar essas questões aí que você vai ter para o couro cabeludo oleoso. Tratar oleosidade é um negócio não muito simples, porque sempre no começo do tratamento, às vezes o paciente ele desanima porque gera uma oleosidade lateral, tá certo? Você começa a tratar e ao invés de melhorar parece que piora. É meio que a síndrome quando a pessoa vai tomar um Rocutan da vida, uma série de coisas. Tá bom, pessoal? Então, lembre-se essa condição. Tratar a oleosidade é muito importante. Veja o pH, veja os ativos que tem dentro do seu produto, tá certo? E lembre-se sempre de condicionar o couro cabeludo para ajudar a refazer o manto hidrolipídico em um pH ideal para a pele e ele não ter um efeito rebote e não ficar prolongando. Tá bom? Mas o melhor tratamento aí seria a utilização de cosmecêuticos. Depois disso, você vai até um terapeuta capilar, um tricologista não médico, e você vai utilizar os recursos que nós temos ali, certo? Um LED, um laser, uma alta frequência, a argila, os óleos essenciais com os óleos vegetais, entre outras questões ali, o vapor de ozônio associado, que também é bem interessante, tá? Entre outras questõezinhas aí, tá bom? É isso, próxima pergunta. Vamos para a próxima. Vamos lá. Pessoal, lembrem de me mandar as perguntas lá nessa Nossa, que tem de pergunta aqui, tá maravilha. Vamos lá. Esse tema, querida Adriana, extremamente maléfico. Tá bom? Extremamente maléfico. Ok? Primeira condição é que qualquer coisa que seja alisante precisa ser respeitado 1 centímetro do couro cabeludo. A primeira condição. E shampoo é um produto que vai para o couro cabeludo, para higienizar o couro cabeludo, tá certo? E aí a primeira questão que eu sempre pontuo é, o que alisa? Porque tem uma série de coisas que eu vejo, de alguns claims, de algumas questões, que, desculpa, não alisa, aminoácido não alisa, tanino não alisa, que é um antioxidante nenhum alisa, tá certo? Então nós temos que ter uma série de respaldo aí que, infelizmente, entra na condição. Mais um mito aí que nós já deixamos bem claro para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos pro próximo. Adriana, obrigado pela pergunta. Próximo aqui. Pessoal, tá legal demais, hein? Tô gostando aqui das perguntas. E vamos lá. Ah, tem uma aqui. Deixa eu ver. Cadê? Vamos ver. Não existe tratamento para o cabelo, apenas maquiagem, já que a fibra é morta. Mito. Tá bom? Mito. Carvalho, acontece o seguinte, Denilson, né? Denilson Carvalho. Denilson, o que acontece? Vamos entender uma questão aqui. A fibra capilar, a haste capilar, ela é uma secreção proteica do sistema capilar, certo? Queratinizada. Então, logo, ela não tem uma atividade mitótica. Ela não se regenera por questões orgânicas biológicas, tá bom? Então, ela não se regenera. Então, o que acontece? Por si só, os eventos externos vão atacando essa fibra, aí mais os eventos químicos e físicos vai ela se comprometendo. Agora, isso já está cientificamente comprovado por microscopia eletrônica de varredura, pelo pessoal da Unicamp, da Unifesp, por pessoal de Massachusetts, do TRI de Princeton, maior laboratório de pesquisas tecnológicas em cabelo, né, pela galera do IPCLIN, Dr. Cassiano, Dr. Leila Bloch, aí, a Alergisa, uma série de galera que fazem pesquisa de ponta
no Brasil, que deixa claro o impacto dos tratamentos, tá certo? Então sim, os tratamentos devolvem condição mássica para o fio, eles melhoram condição de resistência elástica, diminuem o perfil de desnaturação proteica, tá bom? Então assim, você saber qual tratamento, obviamente não estou falando de qualquer tratamento, você precisa saber quais são as moléculas que de fato tem dentro do seu produto e que vão entregar valor técnico para o cabelo. E que se de fato aquilo que você está pagando faz jus ao claim, ao apelo de mercado e de fato está ficando no cabelo. Essa semana, por exemplo, eu estou falando com uma cliente paciente que provavelmente amanhã eu vou atender, né? Às sextas-feiras eu estou atendendo, na grande maioria das vezes aqui em Ribeirão, nas sextas e nas quintas-feiras. E onde ela já fez um protocolo de terapia capilar, eu não vou citar marcas aqui, que é uma condição que eu sempre pontuo para vocês que eu não gosto de citar, mas que são marcas que é um absurdo, que custa o olho da cara e que todo mundo sempre fica com um porquê de utilizar essas marcas e há muito tempo essas marcas deixaram de ser conceito, na minha opinião, porque elas não entregam de verdade, tá? De verdade ela não entrega aquilo que se cobra, tá bom? Então por isso, na grande realidade, eu sempre falo para vocês avaliarem, tá bom? Então isso é um mito, tá? Isso é um jargão que utilizaram que não cola. Trate do cabelo, busque uma boa marca, busque bons ativos para ficar. Guilherme, vou olhar a tua pergunta, eu não ouvi, tá? Vou olhar aqui porque tem muita. Acredito que não foi incoerente, você não é um tipo de pessoa que faz pergunta incoerente, pelo aquilo que eu te conheço. Vamos lá. Gostei, tem uma aqui que essa realmente sempre aparece. Guilherme, eu não vi tua pergunta, querido. Não está por aqui, tá? Manda pra mim aqui nessa questãozinha que eu já falo, mas não apareceu aqui pra mim. Tá bom? Vamos lá, pessoal, continuando. O pessoal tá querendo... Obrigado, Gui. Reenvia para nós. Vamos lá, querida Jordana. LED azul na permeação de ativos na haste ou hidratação? Nossa, uma pergunta exigente, hein? Bem do seu nível, né, Jordana? Vamos lá. LED na permeação de ativo. Até o presente momento, nenhum mecanismo luminoso teve publicação e comprovação que aumentou a permeação do ativo. Ponto. Tá certo? Pode ser alguma coisa que eu não tenha lido até o presente momento. Então, falar que a luz incidente sobre um ativo aumentou a permeação, nós precisaríamos fazer alguns testes para de fato saber se permeou mesmo, ok? O que acontece é, a luz tem uma energia que, entregada essa energia para a pele e para o produto, tá certo? Para a pele e para o produto, ela promove um aumento da dinâmica de ambos as estruturas. Primeiro, porque o tecido interage com a luz. Segundo, porque a luz tem energia e interage com as moléculas dos ativos que está sendo utilizado. Tá bom? Então, o que acontece é justamente esse aumento de energia. Então, por isso que nós percebemos, atenção, porque na prática isso é uma realidade, que o cabelo fica mais sedoso, a pele, e aí tem que ter um cuidado, porque aí pode manchar uma série de coisas. A pele, ela tem uma condição de uma resposta biológica, porque o nosso corpo responde à luz. Agora nós precisamos sempre saber o que vai ser fotoativado. Nem tudo pode ser fotoativado. Certo, pessoal? Professora Jordana e todo mundo. Então, é uma pergunta que vem sempre. Por favor, pessoal, atenção, né? Permeação de ativo via luz. Isso é uma fala comercial. Sempre alguém vira e fala, professor, mas é que vende, não sei o que, não sei o que. Tá, se vende, beleza, tá certo? Essas questões comerciais eu não vou me interferir muito hoje, mas questões técnicas, por favor, tá bom? Então eu acho que assim, nós temos que sempre pontuar essas questões aí, porque a luz não permeia nada, tá bom? Bom, tá,
Ô Gui, pega essa pergunta e joga na caixinha de ponto de interrogação que fica mais fácil para eu jogar aqui, porque já já ela vai subir e eu vou perder, tá? E sobre hidratação, né? Se LED hidrata, pessoal, o que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte, devido às condições de comprimento de onda e questão de cromóforos, o LED azul interage bem com moléculas aquosas. Tá certo? E ao interagir bem com essas moléculas aquosas, e o que acontece na grande realidade, essa entrega de energia, após a utilização da luz e uma série de coisas, o que se percebe é que o perfil de brilho, o perfil de textura muda, tá certo? Mas também pontuar que hidrata, tá certo? Que hidrata é uma condição que precisa ter teste. Textura muda mesmo. Tá certo? Não acho a caixinha. Tá bom, vou... Opa, olha lá, caiu. Vamos lá. Vou tentar achar aqui, Gui. Só um minuto, pera aí, pessoal. Máscara de reconstrução atinge a parte interna da haste por ser macromolécula ou apenas a condição de nanopartículas entrega um melhor desempenho? Tá vendo? Eu sabia que você nunca ia perguntar alguma coisa que tá fora. Olha a pergunta, uma baita pergunta. Certo, pessoal? Gui, vou te responder como eu respondo às vezes para alguns alunos em sala. De que cabelo nós estamos falando? Tem cabelo que nem cutícula tem. Tem cabelo que na grande realidade, sim, ó, tá só... Ele não está podendo tomar um vento que ele está caindo, né? Então a questão de nano, se só nano passa, se macromoléculas passa, depende da condição da fibra capilar. O que nós não podemos pontuar nessa questão é que, certo? É uma condição que é assim, a nanopartícula, ela não está vislumbrando apenas a permeação, tá certo? Nanopartícula, a permeação, obviamente ela é pensada, mas ela é pensada em sistema de liberação controlada, tá certo? Ela é pensada e pautada na engenharia de materiais, que é a cinética de condição de materiais compostos, ou seja, princípio da ação combinada. Ela é pensada na condição de diminuir o impacto da oxidação, por exemplo, a minha querida luz, que é um efeito oxidante aos cosméticos, tá certo? Ela é pensada em diminuir o odor do produto, ela é pensada em diminuir o impacto de corrosividade cutânea, tá certo? De fotossensibilidade, de fotodegradação. Então, nanotecnologia, nanopartículas, não é só permeação, tá certo? Ela é um aglomerado de benefícios muito significativo, tá? A condição de permear mais é naturalmente uma condição do tamanho da molécula, que é um tamanho de 10 a menos 9. Então, você pensa em 1 centímetro dividido em 1 bilhão, ou seja, uma partícula nano é muito pequena, tá bom? Mas macromoléculas ou nanomoléculas, dependendo da situação, a macro ela é muito importante. Por exemplo, o conceito de Livon. O conceito de Livon, por exemplo, ele é naturalmente pensado na parte externa da fibra, superficial. Então ele é mais carregado de macromoléculas, moléculas mais pesadas. O conceito de Levin, ele é pensado em moléculas um pouco menores, porque ele é para permear literalmente. Tá certo? Então só para que vocês possam entender essa dinâmica, tá bom? Mas tudo depende aí, questão de macro, de micro e tudo mais. Ok, pessoal? Espero que esteja legal a nossa interação. Tô gostando do número de pessoas que ainda se mantêm firmes e acordados. Tá bom? Pergunta da Rose. Vamos lá, Rose. Tá aparecendo aí, olha que bonito. Rose Andrade. Eduardo, mano, você já teve pacientes com cisto sebáceo no couro cabeludo? Houve resultado? Sim, isso já aconteceu, pessoal. Depende muito da condição desse cisto sebáceo. Tá? Às vezes precisa ter intervenção médica, porque às vezes esse cisto sebáceo precisa de promover uma microcirurgia, e aí é só médico, tá certo? Mas se for alguma coisa bem inicial, às vezes tem que fazer uma boa asepsia do local, tá certo? E promover uma condição de premer, né? De fazer uma pequena extração, tá? Na grande maioria das vezes, o cisto sebáceo, ele não está vinculado a um processo inflamatório, tá certo? Até que
a não ser que possa ter aí uma intervenção de um infiltrado inflamatório, bacteriano ou fúngico, e que aí pode também, de um cisto sebáceo, evoluir para uma foliculite pontual, né? Mas sim, é possível ter resultado, tá bom? É possível ter resultado, precisa ver a extração, precisa ver essa condição, se é médica, se não é médica, depende do tamanho, então precisa ver muito uma avaliação bem criteriosa. Se tiver dúvida, sempre sugiro um acompanhamento de um profissional, tá bom? Que tenha um pouco mais de conhecimento daquela situação, tá certo, pessoal? Na dúvida, não arrisquem, não testem nada em ninguém, tá bom? Zelem sempre por você, pelo teu espaço, né? E também pela qualidade de saúde do seu cliente paciente, tá bom? Vamos lá, Sandra, vou responder tua pergunta. Tô respondendo a pergunta de todo mundo, pessoal. Tô de olho na hora porque já o Instagram me corta aqui. Vamos procurar a pergunta. Olha, aqui que tá vindo um monte de pergunta, pessoal. Vou procurar aqui. Já trocou? Acabou de trocar. Escova orgânica tem poder de alisar o cabelo e se pode fazer mechas? Primeira questão. Falei há um tempo atrás sobre essas condições de orgânicos. Quando nós falamos isso, nós precisamos saber quais são os ativos. Desculpa. São os ativos. Na grande maioria das vezes, pessoal, deixa eu tirar aqui um pouco. Pronto, ficar mais tranquilo. Na grande maioria das vezes, o que é utilizado dentro desses ativos, é uma condição de ácido glioxílico, tá certo? Ácido glioxílico é corrosivo, ácido glioxílico é uma molécula orgânica, tá bom? E o que alisa ali dentro é a reação que ele promove de denaturação proteica da alfa-queratina e também um aumento de desenvolvimento de ácido cisteico entre pontes de enxofre, tá bom? Isso compromete tudo do cabelo, inclusive se você perde condição cortical, tá? Fora a questão de plasticidade que promove no fio. Então já te oriento, primeira condição, Sandra, saia das escovas orgânicas, tá certo? Tudo que for moléculas que não se explique uma oxirredução, uma lantionização ou um conceito híbrido entre oxirredução e lantionização, em minha humilde opinião, pensando na tua saúde, principalmente na sua saúde do teu cliente, você sai dessa condição, ok? Então, justamente isso. Glicólico, não entendi. Glicílico. Tá certo? Orgânica, mas é ácido Bom, deve ser ácido glioxílico. Ácido glioxílico, tá certo, pessoal? Nós já sabemos que é proibido e pode promover uma série de disfunções, principalmente em você que aplica. Tá bom, pessoal? Cuidado aí, tá bom, Sandra? Abraço. E questão de fazer mecha, a gente já sabe. Atenção, anota aí. Todo mecanismo que precisa de colocar lá no cabelinho para ele poder alisar, para poder ficar liso, as orgânicas, enfim, que vai a incidência de calor ou de chapinha, desenvolve um resíduo plástico chamado de policetal, certo? Esse policetal, ele é uma estrutura plástica, tá bom? E aí você compromete o fio. E aí você não consegue mais depois permear nada naquele cabelo. Então sai disso. Tá bom? Beleza? Vamos lá, pessoal. Tereza, vamos lá. Pessoal querido pessoal da R35. Uma pergunta muito comum, tá bom? Mito ou verdade? Caspa pega? Mito. Caspa não pega, tá bom? Caspa é desenvolvido por um fungo que faz parte da nossa microbiota, o fungo do gênero Malassezia, todos nós temos. Quando nós nos abraçamos, por exemplo, para cumprimentar, nós trocamos Malassesias uns nos outros e outros nos uns. E isso não é uma condição de fungo patogênico, tá bom? É um fungo do gênero saprófito que faz parte da nossa microbiota positiva e só se manifesta nas alterações de microbiota, que pode ser por emocional, físico, químico ou hormonal, tá bom? Então, caspa não pega. Podem ficar tranquilos. Obrigado pela pergunta, querida Tereza. Próxima. Vamos lá.
Ah, eu vi uma pergunta aqui que ela é bem legal, que eu já vou diminuir, porque tem duas perguntas dessa. Sobre silicones, certo, pessoal? Silicones, tem silicones e silicones, tá bom? Se nós estivermos falando do atual silicone, que hoje, as principais pesquisas, da Dow Corning, da Croda, da Chemispec, do pessoal de Princeton, de Massachusetts, bom, aí nós estamos falando de silicones biodegradáveis, respiráveis, aminofuncionais e nanoparticulados. Os melhores silicones do mundo, tá certo? Todas as grandes indústrias utilizam esses produtos, aquelas que de fato não têm um bom entendimento, né? Juntamente com os tais siloxano, né? Ciclopentaxiloxane. Então é uma condição, viu que eu demorei para gravar esse nome, gravou aí? Cai na prova para quem vai ter aula de cosmetologia no segundo semestre no avançado, tá bom? Eu que coloquei na pergunta. Continuando. Então, o que acontece? Essa condição dos silicones, pessoal, desenvolveram um mito muito grande. Confundiram a questão de silicone com óleo mineral. E aí falaram que silicone dá tampão, silicone faz mal, silicone, pessoal, as grandes potências utilizam silicone. Silicone é derivado da rocha de quartzo, tá bom? Que o maior produtor disso é o Vale do Silício, né, no norte, lá dos Estados Unidos. Então, assim, é uma condição extremamente purificada, né? Então, de novo, tem silicones biodegradáveis, né, que são os tais ecologicamente corretos, que são os silicones respiráveis, os aminofuncionais, tá certo? Os polímeros aminofuncionais são esses silicones, justamente os nanoparticulados. Então, assim, silicones são excelentes carreadores. E, inclusive, há 2 semanas atrás eu estava num curso de cosmetologia, né, o Three-Up Connection Cosmetology Top of Mind, e lá nós falamos de atualizações em tratamentos e lá uma pós-doc em questões de danos térmicos na fibra capilar falou que a única condição de proteger a alfa-queratina do cabelo, que é a queratina cristalina, que é a mais carregada do aminoácido cistina, que é o principal aminoácido do cabelo, associado às camadas de enxofre, é protegida quando ela faz um teste de DSC, que é um teste que vai fazer a condição elástica do fio, a condição de denaturação proteica do córtex do cabelo. O que mais protege são os silicones. Tá certo? Não foi eu que falei isso, foi uma pós-doutoranda, ok? Então, assim, atenção à questão midiática de tem pessoas que falam algumas coisas sem muita propriedade. Silicone é matéria-prima premium para proteção de temperatura no cabelo. E no Brasil, né, utiliza-se muito questões aí nessas partes de alisamento, escova, uma série de coisas. Olha lá, pessoal da R35. Minha internet tá difícil, pessoal. Eu acho que... Bom, pontuem aí pra mim, mas também tá quase no final. A internet não tá mais nos aguentando. Essa é a grande realidade. Tratamento para pessoas que estão fazendo quimioterapia. O que ocorre no couro cabeludo? Nossa! Esse pessoal da R35 fez uma baita de uma pergunta. Aline, Tereza, na grande realidade acontece uma série de coisas, minhas queridas, tá bom? Primeiro que você tem a atuação de um momento frágil do paciente, ele está utilizando muitas das vezes ali um produto que é um quimioterápico ele faz uma alteração enorme no nosso corpo, mas eu vou pontuar restritamente ao sistema capilar. Quimioterápico, ele muda demais a bainha radicular interna, tá bom? Que é responsável pela forma do fio, e também a bainha radicular fibrosa, que ela é responsável pelos processos de levar e trazer o folículo piloso nas suas fases de crescimento. Então o que acontece na grande realidade, pessoal, é que as alterações promovidas por um quimioterápico no couro cabeludo pode promover aí uma condição de extrema alteração no fio, entre outras coisas, tá bom? E, enfim, eu tenho essa questão que pode ser permanente ou pode ser alguma coisa extremamente temporária. Tá bom, pessoal? Então, essa questão da quimioterapia, ela pode promover. E o couro cabeludo, sim, pode desenvolver uma sensibilidade, o couro cabeludo pode desenvolver alguma condição aí de alteração de fibra. Isso pode ser permanente ou assim que o quimioterápico sair do
do corpo da pessoa e passar o período de latência, o cabelo pode voltar ao normal. Tá certo, pessoal? Ok? Certo, Tereza? Certo? Vamos para o próximo. Pessoal, alguém perguntou de horário da live. A live, eu vou pedir para vocês assim, eu sei que todo mundo tem uma dinamicidade, mas eu preciso que vocês... Eu sei que vocês... Eu preciso que vocês às vezes olhem um pouquinho o meu stories. Porque às vezes eu coloco lá e às vezes fica atrás algumas questões. Olha, vamos lá, tem alguma pergunta aí. Não, tanino não alisa, tá bom? Tanino nada mais é que um antioxidante liberado pelo processo de fermentação de algumas frutas, principalmente da uva, ao se fazer o vinho. Por isso o vinho é considerado como antioxidante, né? E qual é o ativo que pode estar lá dentro que pode alisar? Pessoal, o mais comum, carbocisteína, glioxílico, que tem o glioxal, glutaraldeído ou formol, tá bom? Nada mais diferente disso, tá? Para alisar mesmo. Mas de novo, solicitem aos seus vendedores o FISPIC do produto que vocês utilizam, tá bom? Ficha de segurança técnica química do produto, tá? Não é proibido pedir isso para o seu fornecedor, é um direito de você, consumidor, inclusive. Vamos lá no próximo. Pessoal, vamos ter que ir praticamente quase encerrando. Ficaram bastante perguntas aqui para trás. Eu vou responder algumas que estão meio que na moda, né, para ficar mais claro ainda. E óleo de rícino ajuda no crescimento do cabelo? Não. Óleo de rícino é muito importante para ser utilizado em processo de disenteria intestinal. Tá certo? Eu não sei o porquê que estão aplicando no couro cabeludo, cílios e sobrancelha. Ele é muito graxo, ele é muito denso e as moléculas que ele tem não têm uma atuação sistêmica em relação a folículo piloso. Tá bom, pessoal? Folículo piloso, os melhores óleos vegetais são jojoba, abacate, rosa mosqueta, semente de uva e macadâmia. Tá bom, pessoal? São os melhores. Ajudam no crescimento, lubrificação, manto lipídico, processo inflamatório, regeneração e uma série de coisas. Nós falaremos nas próximas 10 edições aí nas lives pra frente, tá? Vamos aqui pra próxima. Agora eu vou dar uma acelerada aqui para poder responder o máximo. E... olha, nossa, peraí. Isso mesmo, Keila, isso mesmo, FISPIC, isso daí. Olha que pergunta. Líbia, ácido glioxílico com queratina, tá bom? Leite interfere na oleosidade e na alopecia androgenética? Sim, dependendo a quantidade de consumo de leite, essa pessoa ela pode ter aí uma condição de aumento de oleosidade, porque o leite ele é gordo, tá certo? E na condição da alopecia androgenética, Giovana, até o presente momento eu não li nada. Agora o que pode acontecer é que ele pode sim acelerar alguns efeitos de eflúvio via processo inflamatório que o consumo de leite promove, tá certo? Vando Reis, meu amigo, grande abraço! Grande abraço a todos vocês. Vai ficar salvo. Muito obrigado, querida Inês Valéria, por estar conosco até o presente momento. Giovana, espero ter respondido, tá bom? Diretamente o leite pode aumentar a oleosidade? Pode, porque ele é um mecanismo oleoso. Mas na androgenética, precisaríamos entender qual seria o caminho. Eu acredito mais que é pelo processo inflamatório que a lactase pode promover. Úrsula, você acredita que eu estou trabalhando em um processo? Eu estou trabalhando num processo, nesse exato momento que eu tinha colocado que eu estava atrasando, que eu estou com a minha parceira, a Fábia, hoje a Janete, a equipe do Cabelo de Meninas, onde eu gravei meu stories aí, quem quiser ver depois. Nós estamos desenvolvendo aí um novo mecanismo para descoloração, para ser mais saudável.
tá puxado. Eu tô trabalhando 12 horas direto nisso, já foi 2 dias, né, de trabalho 12 horas batido, não tá fácil e nós estamos descobrindo. Estamos bem na reta final desse trabalho. Eu quero fazer um trabalho bem significativo, porque a descoloração é uma dinâmica que tem uma série de interferências de resistências elásticas no fio, né? E uma série de coisas, mas nós estamos conseguindo chegar num padrão que vai mudar bastante coisa aí no mercado no médio prazo, tá bom? E bom, vou contar uma parte bem pequena, porque isso será um novo registro. Por isso que eu estou trabalhando nesse projeto. A questão para diminuir o processo de elasticidade, primeira condição que você vai pontuar aí é o perfil do pó que você vai utilizar. Esse pó ele precisa ter uma condição de granulometria. Nós testamos uma série de coisas, tá certo? Que nós venhamos aí nós estamos aí utilizando, e uma série de pós, inclusive de mercado, de varejo e alguns pós profissionais, tá? Então a qualidade do pó ela tá mais do que nítida, que ela faz essa alteração segundo a qualidade do OX, terceiro as pré-condições do fio. Mas essa é a parte que eu não vou te contar por aqui, mas eu posso te contar pessoalmente algumas questões. Pessoal, só porque isso é um novo registro que eu quero pontuar. Mas assim, de verdade mesmo, a nanopartícula de sericina que você vai encontrar hoje, por exemplo, na nanocristalização, né? O pessoal, a Granda utiliza muito isso, a Caedo também utiliza bastante, não utiliza bastante, utiliza pouco. Hoje, na verdade, nanotecnologia em produto, que é a condição da associação do pessoal da Chemi Union, né, que é a nanopartícula de sericina, que é uma empresa brasileira que desenvolveu a primeira nanopartícula. A marca que mais utiliza ela hoje é a Granda, não tenho o que dizer, o produto é fantástico, e quando você faz essa associação no produto, no cabelo, ele fica espetacular, tá certo? Pós-descoloração, esse processo promove um encorpamento do fio. Porém, existem algumas questões que são feitas, tá certo? E assim, eu vou ser bem sincero, essa questão de descoloração tem algumas condições que precisam ser pautadas. Descoloração, ainda mesmo pelas pessoas que têm um grande destaque no ramo que promove essa condição de descoloração, ainda é feito de uma maneira que a gente precisa reavaliar. Vando, querido Vando, eu imagino, você é um grande especialista em descoloração, meu amigo, e quando você vê a associação que nós estamos montando, e é de fato, pessoal. A Fábia, para ser mais exata, uma parceira minha, tá trabalhando, nós estamos montando um negócio bem significativo juntos, uma empreitada de trabalho. Ela é especialista em mega hair hoje, inclusive considerada aí o maior site que se procura de mega hair no Brasil dela, considerada pela Google. Ela recebeu um prêmio da Google em relação a buscas e detalhe. Ela não compra nada, é por relevância, é por procura mesmo. Ela tem uma técnica bem diferente e ela tem uma mini fábrica onde ela descolore ali quilos e quilos de cabelo humano, brasileiro inclusive. Então assim, é um negócio fantástico que nós temos ali, e eu tô tendo acesso e tô fazendo uma série de experimentação. Ela na verdade trabalha ali comigo, eu não sei se ela tá na live, acredito que ela não tá mais, tá tarde já, mas ela fica doida comigo ali porque eu tô montando uma série de experimentos, uma série de testes, e que depois eu quero submeter a alguns testes de MEV, alguns testes de DSC, enfim, tô conversando com uma galera aí nos bastidores para fazer uma coisa bem diferente em relação à descoloração. Pessoal, infelizmente o Instagram acabou de me mostrar que eu tenho apenas 1 minuto e meio. Eu tô vendo os coraçõezinhos subir, eu tô vendo que tem um monte de pergunta ali. Assim, o que eu quero aproveitar nesses últimos 1 minuto é agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o presente momento. Muito obrigado pela paciência. Tentei responder o máximo de perguntas aí, tentei não pestanejar, né? Mesmo pelo horário, assim, agradeço demais a atenção de vocês, agradeço demais a tudo que vocês vêm me proporcionando. Essa 10ª aula, ela para mim significa muito, tá certo? Demais, demais, demais. É uma felicidade enorme ter todos vocês aqui, é uma felicidade enorme encontrar todas as pessoas aqui
mais uma vez, tá certo? Vocês são demais, vocês me estimulam a crescer, tô vendo aqui que colocaram a Sil, enfim, todas essas questões aí que nós viemos trabalhando junto, fazendo junto, que eu peço sempre que vocês continuem nessa dinâmica de estudar, de fazer a tricologia cada vez melhor, com mais condição, né? E assim,